Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E vamos hoje dar a receita para começar o dia bem. Nós precisamos começar o dia com o pé direito. E pela Kabbalah, começar o dia com o pé direito significa focar, colocar a nossa cabeça e o nosso sentimento no local certo. O nosso dia ele é fortemente influenciado pela forma que eu começo ele. Assim como o mês é influenciado pela cabeça do mês, o Rosh Chodesh, o ano pela cabeça do ano, o Rosh Hashanah, eu tenho cada dia a chance de começar o meu dia com o pé direito. E para isso, nós vamos ver qual que é a meditação rápida, não a meditação prolongada. A meditação prolongada vale a pena fazer também, sempre, mas o mínimo é uma meditação rápida que ela deve ser feita toda manhã. E para os homens, essa meditação ela é indicada antes e ou durante a colocação do talit e do tefilim. Então, nós vamos ver primeiro a meditação geral, que é feita antes da tefilá, e depois nós vamos para a meditação específica do talit e do tefilim. Aqui, a Kabbalah, o Tânia recomenda o seguinte: antes de começar o dia, sinta Hashem perto de você. Hashem está me observando, Hashem está me protegendo, Hashem está ao meu lado. Às vezes, precisa parar um pouquinho para pensar, porque eu estou tão focado em mim e no meu dia a dia que eu não foco e não absorvo esse conceito de responsabilidade, de respeito, mas ao mesmo tempo de bem-estar e de proteção. Quero ler para vocês aqui juntos essa passagem aqui do Tânia. Vamos lá. ויעמיק מחשבה זו ויעריך בה כפי יכולת השגת מוחו מחשבתו, כפי הפנאי שלו, לפני עסק התורה או המצווה, כמו לפני לבשת טלית ותפילין. O momento propício para fazer essa meditação é de manhã, antes de começar o seu dia. Quanto tempo? De acordo com a sua possibilidade. Mas o ideal é ser feito de manhã, se você vai ter só 1 minuto, dedica 1 minuto. Quanto mais, melhor. Também não muito que você se perde, mas você precisa focar, idealmente, antes de começar o estudo, antes de começar as orações, antes de vestir, inclusive, o talit e o tefilim. וגם להתבונן איך שהאיסור ברוך הוא סובב כל עולמים, ממלא כל עולמים, הוא רצון עליון ומלובש ביותר חוכמת התורה ובצד אצלים אלו בקריאתו בלשונתו ממשיך עליו אלוהים יתברך, דהיינו על חלק אלוקה ממעל, ופעם מקבל יותר אלוהים יתברך. A pessoa tem que parar e pensar a oportunidade, a chance, a brachá que ele tem através de cada mitzvah. Mitzvah não é apenas uma ordem. Mitzvah, diz a Kabbalah, vem de tzavta, de união. Eu me torno um e me torno representante. E o representante legal com poderes de trazer Hashem aqui para esse mundo. Então, na hora que eu coloco o talit, por exemplo, que é uma mitzvah, o tefilim é outra mitzvah, qualquer mitzvah que eu faça, o estudo de Torá, que também é uma mitzvah, a maior de todas, eu trago Hashem aqui para baixo. E eu preciso parar e pensar. Eu estou agora trazendo Hashem para o mundo, e como nós falamos na última aula, e trazendo Hashem para mim. Sentir essa espiritualidade descendo sobre cada um de nós. Para um homem, após o Bar Mitzvah, nada melhor do que o tefilim para poder trazer essa espiritualidade. Novamente, esta é uma mitzvah indicada para um homem judeu após o Bar Mitzvah. As mulheres têm outra forma, as crianças têm outra forma, não judeus têm outras formas. Vamos falar agora especificamente, pegando 2 exemplos que são específicos para o homem após o Bar Mitzvah, que é a colocação do tefilim e do talit. Qual é a kavaná, qual que é a intenção que nós temos na hora de colocar, não só na hora de colocar, mas durante o tempo que nós estamos com o tefilim sobre nós? Só para ilustrar, o Ora Chaim HaKadosh, o Ora Chaim, ele recebeu o título do Kadosh, o sagrado. Então, Ora Chaim
Rab Chaim Ben-Attar, uma pessoa muito elevada, morou em Israel, mais ou menos 300 anos atrás. Antes de falecer, ele chamou sua esposa e disse: esse daqui é o tefilim que eu coloco todo dia. O par de tefilim, tanto tefilim no braço, tefilim da cabeça, esse par de tefilim, vai vir alguém aqui comprar esse tefilim, uma pessoa muito bem sucedida, e ele vai oferecer um preço muito alto. Você pode vender, você pode usar esse tefilim como uma forma de você ter um meio de sustento. Porém, esse tefilim, ele requer um cuidado especial. Você fala para esse homem que ele tem uma condição para ele usar esse tefilim. Ele não pode falar palavras, conversas fúteis com o tefilim vestido. Esse tefilim, ele tem que estar 100% focado na tefilá, na oração, em Hashem. Não é para ele falar nada que não tenha conexão com a tefilá ou com o estudo de Torá. O homem realmente apareceu depois do falecimento do rabino, ofereceu uma grande quantia, e a mulher falou: eu vou te vender mais com a condição estipulada pelo próprio rabino, que você não pode falar nada a não ser algo ligado com Torá e Tefilá, com Tefilim. O homem falou, combinado. No dia seguinte ele começou a colocar o Tefilim e ele sentia a santidade que tinha no Tefilim. Porque quando um tzadik, ele toca em algo, ainda mais quando um tzadik, ele usou aquilo para fazer uma mitzvah, para se conectar, a santidade permeou o tefilim. Então, toda vez que ele colocava o tefilim, ele sentia aquela kedushá e ele tomava muito cuidado. Porque antigamente as pessoas usavam o tefilim não só na hora da reza, usavam o tefilim o dia todo. Então, ele tomava cuidado, que ele ficava bastante horas com o tefilim. Nessa hora, eu não converso sobre outros assuntos. E toda vez vinha lá os assessores dele falar alguma coisa relacionada aos negócios, ele tinha muitos negócios, e ele não respondia, ele se controlava. Uma vez, o secretário dele disse: é uma oportunidade única, é um grande negócio, e tenho que ter a resposta agora, não pode ser depois, é agora, senão a gente vai perder uma grande oportunidade. E a tentação foi tanta que esse homem não conseguiu se controlar, e ele falou uma frase rápida, poucas palavras, de orientação para o seu funcionário, e naquele mesmo instante, ele sentiu que a santidade tinha saído do tefilim. Ele percebeu que alguma coisa aconteceu. Ele ficou bastante atordoado, pegou o tefilim, levou para o sofer, para o escriba, para verificar o tefilim. O escriba abriu o tefilim e, para surpresa geral, as letras haviam desaparecido do tefilim. Ficou apenas o pergaminho em branco. Ele já não era mais a pessoa propícia para usar um tefilim tão sagrado como esse. Essa é uma história que demonstra alguém que conseguiu chegar no objetivo máximo do tefilim. Mas qual que é o objetivo máximo do tefilim? Não sei se vocês já chegaram a ver o tefilim por dentro. Vou mostrar aqui para vocês uma figura. O tefilim da cabeça, ele é dividido em 4 compartimentos. Podem ver aqui melhor. São 4 compartimentos. E cada um desses compartimentos tem um pergaminho. O que tem dentro desses pergaminhos? Esses pergaminhos, eles são 4 porções da Torá. 2 são muito conhecidas, que são as 2 primeiras partes do Shema Israel. A primeira parte é a Haftah, o Shema Israel até o Visharech, e depois a segunda parte do Shema Israel. Aliás, esse é o mesmo texto que tem dentro do Mezuzá. A Mezuzá tem as primeiras 2 partes do Shema Israel. O Tefilim tem as 2 partes do Shema Israel e tem mais 2 porções. Uma é Kadesh Li Kol Bechor e outra é Ve'aya Keviachá. São 4 porções da Torá que são escritas por um escriba que sabe escrever da forma correta, com todas as leis, e é feito num pergaminho, kasher, tudo, e aí é enrolado esse pergaminho, e ele é colocado dentro desses 4 compartimentos. O tefilim da cabeça são 4 porções dentro de 4 compartimentos. O tefilim do braço é um pergaminho com o mesmo texto, mas são as 4 porções em um único pergaminho.
Por que 4 porções? Por que 4 compartimentos? Diz a Kabbalah, o tefilin, ele é a antena para atrair sobre mim 4 sefirot, 4 atributos divinos. Quem já estudou na Kabbalah as 10 sefirot, 4 sefirot, elas são atraídas através do tefilin. Voltando aqui para a figura, nós temos Chokhmah, Binah e Dat. A nossa mente, ela é dividida, depois eu posso mostrar aqui, eu não tenho a figura, nosso cérebro tem o lado direito, o lado esquerdo, tem o cérebro frontal e a parte de trás é um que se divide em 2. Depois eu posso dar a anatomia certinha, mas pela Kabbalah, nós temos o lado direito da frente é Chokhmah, o lado esquerdo é Binah, e a parte de trás ela é dividida em 2, que é o Dat, que é a chave do conhecimento, que ele vai gerar a emoção, ele é a chave das emoções. O conhecimento, que é a chave das emoções, ele é subdividido em 2, que é o lado direito e o lado esquerdo, que seria generosidade, expansão e justiça, restrição, severidade. Então, através que eu coloco o tefilin, eu atraio sobre mim Chokhmah, Binah, Chesed e Gevurah. Assim que diz a Kabbalah. Estou falando muito por cima, depois a gente pode se aprofundar, ou cada um pode se aprofundar sozinho. Cada uma dessas parshiot, tem que estudar para ver, o primeiro que fala sobre o Bechor, sobre o primogênito, tem a ver com Chokhmah, com a sabedoria. A sabedoria é o primeiro atributo, a primeira sefirá. Ve'ak Viachá fala sobre a questão dos filhos, e o filho está ligado, as perguntas dos filhos, a pergunta lá de Pesach está ligado com Binah. Estou falando só por cima. A primeira parte do Shema Israel está ligado com Chesed, com generosidade. A segunda parte do Shema Israel está ligado com Gevurah, com justiça, com restrições e disciplina. Agora que eu coloco o tefilin, eu atraio sobre mim esse poder e esse equilíbrio. Na verdade, esse é o grande objetivo do tefilin, criar um equilíbrio entre mente e coração, entre razão e emoção. Isso é um pouquinho, só uma pincelada do que nós pensamos e que nós sentimos na hora de colocar o tefilin. Tem mais coisas, muito mais coisa, mas o ponto aqui é o seguinte, vamos voltar para não perder o fio da meada. Nós estamos falando sobre a meditação matinal. A meditação matinal é sentir a presença de Hashem sobre mim. Existe a meditação geral, que é através de todas as mitzvot. Existe a meditação específica de cada mitzvah. Então, nós vemos aqui um exemplo da meditação específica do tefilin. Vamos dar agora um exemplo da meditação específica do talit. O talit, eu me envolvo, eu me cubro com ele todo. Isso representa a luz divina que me envolve como todo, a luz makif, a luz sovev, a luz envolvente. Então, o talit é colocado primeiro, porque o talit ele traz a luz envolvente, e depois eu começo a trabalhar a luz penetrante através do tefilin. Eu não estou entrando agora nos mínimos detalhes, é só para entender essa dinâmica. Nós podemos e devemos seguir esse ciclo, onde nós pensamos Hashem me envolvendo como um todo, a Kavaná Klalita, a Kavaná geral, depois tem a Kavaná específica de cada mitzvah. Vamos ler dentro aqui do Tânia. Ok. ודרך פרט בתפילין, לבטל את כל ברכנה על חומתו בנתו שבנפשו אלוקית. A ideia do tefilin é entregar, anular, dar exclusividade, que nem o Arachaim dava exclusividade para Hashem nesse momento, e focar diretamente na Chokhmah e na Binah, da minha alma. Conectar a Chokhmah e a Binah da minha alma com a Chokhmah e a Binah divina. Ganho. O que significa o conceito do tefilin? O conceito do tefilin é dar exclusividade. O que nós queremos quando nós estamos conversando com alguém?
principalmente alguém que nós precisamos sentir o amor dessa pessoa. Nós queremos exclusividade. Nós queremos que ele esteja falando comigo. Ele não está falando comigo e pensando em outra coisa. Assim também, tá vendo? A gente quer exclusividade, queremos foco e as pessoas ficam ligando. Mas a sabedoria é conseguir entender que apesar que tem influências externas de todo lado, tá tocando, mas continuar focado. Continuar entendendo aonde está o meu propósito. Então, por mais que na hora que eu estou com o tefilim, eu sinto uma tentação de pensar outras coisas, de falar outras coisas, de fazer outras coisas, foco. O treino do tefilim é focar a minha mente para dar exclusividade para aquilo que importa. Porque eu posso usar minha mente da forma errada. Primeiro que eu posso usar minha mente para bobagem, eu posso usar minha mente para fazer coisa ruim. Eu posso planejar um crime com a minha sabedoria que foi dada de presente para mim usar para o bem. Portanto, a ideia do tefilim é dar essa exclusividade para Hashem. Entender que a minha mente ela está em meu poder para ser usada para o bem. Para ser usada, quando eu falo bem, não simplesmente fazer o bem físico, para propósito maior. Eu uso ela para algo que vai estar em sintonia com a minha missão, com o meu propósito aqui na Terra. Assim também existe o conceito, nós falamos que tem duas é ligado com a parte emocional, com a parte intelectual, e duas partes do tefilim está ligado com a parte emocional, que é subdividido normalmente em dois, direita e esquerda, chesed e gvurá, generosidade e disciplina. As minhas emoções eu posso usar também para o bem, mas eu posso usar para o mal. Eu posso deixar meu coração solto para ir atrás dos prazeres momentâneos, autogratificação. Então, isso daqui é um chesed mal utilizado. Eu posso e devo canalizar a minha emoção para o lugar certo. E essa é a ideia do tefilim, poder trazer esse equilíbrio, não só intelectual, mas também emocional. Ve'ainu com Ashkatov Shulchan Aruch leshabet alev ve'amoach. E esse é o verdadeiro objetivo do tefilim, como está escrito, subjugar, quer dizer, colocar a mente e o coração trabalhando em conjunto. Uma vez uma pessoa perguntou para o Rebbe, me explica um pouquinho mais o que é o tefilim. Então, na época ainda não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, eram aqueles computadores muito grandes. E o Rebbe falou que antigamente você tinha uma calculadora, uma máquina de digitar, você tinha várias máquinas, e agora você consegue juntar todas as máquinas em uma só no computador. Assim também o tefilim, eles nos traz esse equilíbrio, porque eu tenho várias ideias e várias sensações, e eu estou meio perdido e disperso. O tefilim, ele me traz tudo junto, e ele me equilibra, e me dá a força, e me dá a direção para eu começar meu dia. Então, novamente, isso é necessário para os homens. As mulheres não precisam do tefilim para atingir essa conexão. Então, as mulheres, elas recebem esse mérito através que os homens colocam. Então, se as mulheres querem esse mérito, incentivem os homens a colocarem o tefilim. ותפת צידי יכוון כמו שכתוב בזוהר להמשיך עליו מלכותו יתברך אשר מלכות כל עמים לחדל על ידי מצווה זו ובין הכיסאות תשים עליך המלך. Qual que é a kavaná específica do talit? O talit é eu recebo sobre mim essa proteção máxima. Eu estou encoberto por Hashem o tempo todo e eu sinto a presença de Hashem comigo o tempo todo. Vamos só finalizar aqui o que acontece. Qual que é os 3 pontos principais da meditação que eu tenho que ter toda manhã? Então, a gente, novamente, o Talit do Tefilim foi apenas um exemplo para meditação específica. Vamos falar, agora fazer um zoom out novamente. Primeira coisa, entender e sentir que Hashem está me observando, está me protegendo, está comigo o tempo todo. 2,
entender a santidade que eu trago para o mundo através da Torá e das mitzvot. A santidade geral. E depois, 3, a santidade específica. Cada mitzvah tem a sua santidade exclusiva e única daquela mitzvah. O que acontece se eu parar e pensar e... Eu fiz o que é recomendado, eu pensei, mas eu não sinto. Eu não consigo realmente estar vibrando e ter esse sentimento todo que a Kabbalah fala. Isso daqui é um pouco teórico. Diz o Tânia, e essa grande revolução do Tânia, mesmo que ele não tivesse sentimento máximo de reverência, de conexão, e colocou, וקבלה זו אמיתית בלי שום ספק, שהיטב אנשי כל ישראל, שללמוד מלך הקדוש ברוך הוא, הרי התורה שלומד, המצווה שעושה מהפכת קבלה זו, מהכנשכה ירש ובכל, נקרא שם עבודה שלמה, אבל תאר לאדונו מלכו. Então ele diz o seguinte, por mais que é importante o sentimento, mas o Tânia, o Alter Rebbe, ele fala, vamos ser práticos. Se você tiver o comprometimento sincero, já estou muito feliz. Vamos trazer para um exemplo, você tem um funcionário, você tem uma empresa, todo patrão, o sonho dele é que os funcionários realmente sejam presentes de corpo e alma. Você quer aquele funcionário que veste a camisa. Mas se você faz de tudo para ele vestir a camisa, faz de tudo para ele ter aquele sentimento de devoção máxima, mas ele não tem aquele sentimento. Mas se ele na prática cumpre as suas responsabilidades, ele faz tudo. Está valendo. Pode ser que o coração dele não está com aquela vibração, não é igual você. Ele não se sente realmente incorporado dentro dele a responsabilidade, mas ele é 100% responsável. Ele não sente, mas ele faz, porque ele entende a importância. Ótimo. Vai em frente. É isso que diz o Alter Rebbe. Pode ser que você não está sentindo, pode ser... Faça a meditação, se conscientize da importância e coloque na prática. Isso já está muito bom. Isso daqui já está ótimo. Você está realmente colocando na prática o que é esperado de você. E por isso que o Rebbe recomenda em inúmeras cartas. A pessoa quer evoluir espiritualmente antes de começar o seu dia. Idealmente, antes de começar a tua tefilá diária. Estude essa pequena parte do capítulo 41 do Tânia que nós estamos até agora. Estude 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Faça que aquilo entre dentro de você. Entenda que Hashem está o tempo todo te olhando. Não para te castigar. Está o tempo todo te olhando, te protegendo. Junto com você. Está o tempo todo acompanhado. Eu me sinto protegido. Eu me sinto amado por Hashem o tempo todo. E com isso, automaticamente eu vou querer retribuir, eu vou querer colocar na prática, mesmo que eu não tenha aquele sentimento máximo, mas eu tenho um comprometimento e eu tenho a vontade mínima que me faz com que eu cumpra a minha parte, pelo menos no campo da ação, no campo da fala, mesmo que o campo do sentimento ainda não cheguei no objetivo máximo.